Bem, então a gente vai começar a atividade de encerramento desse nosso primeiro dia do colóquio, e é uma atividade festiva, né, que consiste no lançamento do livro do professor Ulisses Pinheiro. O livro se chama Descartes e o ódio à escrita, lançado pela editora Cotter. E, bem, eu passo a palavra para o professor Ulisses, que vai apresentar o livro, então. Obrigado, Edgar, e a todos que estão aqui, que esperaram a transmissão. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao pessoal, à equipe da Cotter, que fez um trabalho muito bom, como sempre. Eu gosto muito do trabalho dele. Se o livro não for bom, pelo menos a capa é linda, então vocês vão ter um lindo objeto na mesa de vocês ou na estante. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do livro, brevíssima. Vou ler aqui um texto de uns 15 minutos, eu acho, no máximo. E depois, se alguém quiser falar alguma coisa ou não, a gente já encerra por aqui, tá bom? Bom, este livro nasceu a partir de uma certa estranheza, com uma única frase de Descartes, escrita en passant no discurso do método. A frase diz o seguinte, aí eu vou citar o Descartes. Pois, embora as razões pelas quais eu adotara anteriormente, adotar o quê? A resolução de publicar aquele livro que ele estava publicando. Então, embora as razões pelas quais eu a adotara anteriormente fossem muito fortes, minha inclinação, que me fez sempre odiar o ofício de fazer livros, me levou incontinente a achar muitas outras para me escusar dela, né? Que termina a citação. Essa fórmula o ofício de odiar o ofício de fazer livros é uma fórmula que se repete uma outra vez na correspondência do Descartes. Por exemplo, a Mersenne, ele faz uma variante dessa frase quando ele diz: nunca tive o humor voltado para fazer livros, né? É um tema um pouco recorrente no Descartes. Ao me deter nessa frase, imediatamente me veio à memória uma outra, escrita mais de 200 anos depois. Trata-se de uma passagem de Novalis em seu texto monólogo, que eu cito. Só é de admirar o ridículo erro que as pessoas julguem falar em intenção das coisas. Exatamente o específico da linguagem, que ela se aflige apenas consigo mesma, ninguém sabe. Daí nasce também o ódio, que tem tanta gente séria contra a linguagem. O livro pretendeu fazer uma investigação a respeito da constituição do discurso de Descartes sobre sua própria obra, ou seja, sobre a imagem através da qual seus livros eram figurados no interior da sua filosofia. O que foi exposto, portanto, foram certos momentos cruciais do texto cartesiano nos quais o autor resiste ao ato de expor suas ideias, de comunicá-las ou de apresentá-las por escrito. Nesses momentos, eu pretendi examinar as razões internas, conceituais, que explicam a tendência da filosofia cartesiana para silenciar diante de alguns temas sensíveis. Eu não vou me deter nesta apresentação de hoje em algumas discussões mais detalhadas relativas às minhas eventuais contribuições à história dos comentadores de Descartes, e que dizem respeito a certos temas muito específicos, né, próprios dos especialistas. Só para no capítulo 2 e no capítulo 3, eu tentei defender algumas teses sobre a teologia cartesiana e sobre o papel da memória no projeto de fundamentação do conhecimento, mas eu vou passar sobre esses detalhes mais técnicos e vou falar do projeto geral do livro. O programa filosófico de estabelecer os limites epistemológicos do que pode ser afirmado ou negado racionalmente é o elemento central da formulação por escrito das resistências de Descartes frente à escrita de certos temas, e em uma generalização vertiginosa de toda a escrita. No entanto, ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, tais limites não se referem, no caso específico da fronteira que separa a filosofia primeira da teologia, a separação entre as ideias claras e distintas da filosofia, por um lado, e as verdades manifestadas da fé, bases da teologia revelada, por outro. Na verdade, esses limites se referem ao que separa dois campos de conhecimento que, a princípio, parecem ser igualmente compostos por evidências racionais. Ou seja, é no interior mesmo da filosofia, composta por uma antropologia e por uma teologia racionais, que Descartes traça uma segunda linha divisória, não mais responsável pela separação entre a ciência certa e as meras opiniões,
mas pela disjunção entre a filosofia primeira e aquilo que pareceria ser a sua sequência natural, uma ciência de Deus. Sendo assim, ao limitar a ideia clara e distinta de Deus ao papel restrito de enunciar o fundamento da ciência segura da natureza, expulsando de sua obra a tarefa de determinar de forma mais aprofundada a essência divina para além desses limites ou dessas funções, Descartes desenha um recorte no interior mesmo da racionalidade. Por ser uma fronteira interna, ela é menos nítida do que a primeira demarcação, encarregada de isolar as informações vindas dos sentidos, ou pelos sentidos, como diz na primeira meditação, das ideias inatas da razão. À primeira vista, pareceria que Descartes poderia não ter traçado essa segunda divisão, que seu caráter suplementar seria arbitrário, advindo de motivações puramente pessoais e psicológicas. A tarefa desse estudo é mostrar que o arbitrário e o necessário, nesse caso, não são tão nitidamente separáveis assim. O cartesianismo depende da aceitação de uma experiência não compreensível, embora inteligível, a experiência da liberdade, para dar conta do problema do merecimento da graça. Além disso, ele coloca no centro da teologia racional a tese da livre criação das verdades eternas por Deus. Esses dois infinitos, o da vontade humana e o da divina, que não precisam apenas, tal como é o caso da filosofia primeira, serem inteligidos fora das séries dedutivas, na medida em que são seus fundamentos, devendo, além disso, ser um elemento das séries, forçam a teologia em direção a um discurso infinito, cuja disposição em uma série dedutiva completa é indesejável ou impossível. Ou seja, Descartes chama a atenção dos leitores para o caráter inassimilável da teologia racional, ou da parte da teologia que é racional, à ordem das razões, mesmo sendo cada uma de suas verdades clara e distintamente demonstrada. A originalidade de Descartes reside, então, em que, sem negar a possibilidade de uma teologia racional, como farão no século seguinte David Hume e alguns dos enciclopedistas, recomenda, no entanto, que o silêncio caia sobre ela. Deve-se notar que, em um movimento de radicalização do silêncio, o desejo de não mais escrever e se dedicar apenas à sua própria instrução levará Descartes a estender essa restrição para todos os domínios da ciência. A sexta parte do discurso do método nos dá exatamente esse testemunho. Em todos os casos, estamos bem distantes ainda da concepção da linguagem como uma ruína, concepção essa que dominará o pensamento dos românticos do século XIX, ou seja, daqueles que inventarão o que hoje chamamos de literatura. Para Descartes, a linguagem falha não porque não consegue exprimir uma realidade supostamente inefável, mas, ao contrário, justamente porque o consegue, colocando assim o autor no circuito da República das Letras. Mas trata-se de uma noção peculiar de autor. Instaurando-se no ponto sem extensão da intuição intelectual, ele só pode surgir em oposição à tradição, constituindo-se assim como um dos polos de uma batalha intelectual. Ou seja, as reticências diante das falhas de linguagem não poderão ser atribuídas à sua incapacidade de representar o que se passa no interior da mente, como se o mundo extenso e o mundo mental fossem duas realidades essencialmente incomunicáveis. Afinal, é essa incomunicabilidade ou incomensurabilidade que é eliminada pela prova da existência de um Deus bondoso nas meditações, ou no discurso, ou nos princípios. O problema constitutivo da linguagem, aos olhos de Descartes, está ligado à sua capacidade de comunicar fielmente os pensamentos, abrindo as séries dedutivas aquilo que, condicionando-as, escapa delas. O eu subtraído do mundo e Deus. Bem como, em uma espécie de efeito cumulativo duplamente desastroso, há uma outra infinitude, a da contingência dos debates intermináveis, expondo o autor como um objeto do mundo. Eu procurei caracterizar o ódio à escrita, que, segundo Descartes, sempre mediou sua relação com as letras, a partir do sentido que sua obra, especialmente As Paixões da Alma, estabelece para a palavra ódio. No que Descartes chama de paixão composta, que é o ódio, na medida em que ela tem por objeto o livro e a escrita, a distância entre o narrador e o autor mostra-se de forma espícua. E o que está envolvido aí é uma certa indiferença em relação ao objeto odiado. Ou melhor, o que está em jogo é a aversão, mas um tipo de aversão que é tal que não implica o desejo de destruição do objeto odiado, e sim apenas o desejo de afastamento em relação a ele. De fato, o ódio, uma das duas paixões sanguíneas mais primitivas, é descrito no artigo 80 das Paixões da Alma,
como envolvendo a representação do próprio indivíduo que odeia, isolado do objeto odiado. Eu vou citar rapidamente essa passagem das Paixões da Alma. No ódio, consideramos-nos apenas como um todo inteiramente separado da coisa da qual temos a aversão. Fim da citação. A gente pode comparar, por exemplo, o modo como Spinoza caracteriza o ódio. Né? O ódio, no Spinoza, envolve o desejo de destruir o objeto odiado. O ódio tem, pois, esse caráter reflexivo, que retoma, no Descartes, né, que retoma, em parte, a reflexão solipsista da segunda meditação ou da quarta parte do discurso. No ódio, a natureza do indivíduo separa-se dos demais objetos, relacionando-se reflexivamente com si mesma, isolada da alteridade. Ora, ao exprimir esse movimento de interiorização de um ponto de vista epistêmico e não mais fisiológico ou passional, o ódio, como diz Hassan Sharp, comentando o artigo 84 das Paixões, parece ser prejudicial ao conhecimento, na medida em que é uma aversão do objeto odiado, né, em relação ao objeto odiado. Como que viramos nossas costas para ele, o que por isso mesmo o torna confusamente similar a todos os outros males. Se na tristeza o coração se contrai de modo a expulsar um influxo de sucos alimentares nocivos, embora o estômago continue a processar os fluidos, no ódio o estômago não mais funciona corretamente, sendo levado a regurgitar e vomitar a comida. Esse é um exemplo do Descartes nas Paixões. Um exemplo não, uma explicação da fisiologia do ódio. Né? O artigo seguinte reconhece, porém, haver uma distinção importante entre dois tipos de ódio. Aos males que nossos sentidos internos ou a razão nos fazem julgar contrários à nossa natureza, e há aqueles que são representados por nossos sentidos externos, principalmente pelo da visão, o qual é o sentido mais considerado do que todos os outros. No primeiro sentido, o ódio à escrita é uma atitude que favorece o conhecimento ao invés de prejudicar, pois é ele que permite que o narrador e o leitor se subtraiam ao próprio texto em direção a um movimento espiritual de reflexão que não se confunde com as inscrições feitas sobre o papel. Ou ainda, no ódio, a natureza do indivíduo separa-se dos demais objetos, relacionando-se reflexivamente consigo mesmo, isolada da exterioridade. No artigo 136 das Paixões, ao resumir o que ele chama de o princípio sobre o qual tudo que escrevi neste livro, nas Paixões, está apoiado, Descartes admite que há muitas coisas que não foram explicadas pelo seu estudo, e dá como ilustração disso justamente isso que ele chama essas estranhas aversões que afastam algumas pessoas de certos objetos. Por exemplo, um exemplo peculiar de Descartes, o odor das rosas ou a presença de um gato. Bom, supondo que na maior parte desses casos isso se deve ao fato de, ainda na forma de feto habitando o ventre de sua mãe, essa pessoa, por ter acesso à alimentação através de sua progenitora, é afetado por aquilo que lhe contraria. Sem provavelmente identificar nesse estágio fetal sua aversão ao ofício de escrever livros, Descartes parece sugerir, no entanto, que essa inclinação é profundamente enraizada em seus humores, denotando assim sua antiguidade. É essa inclinação constante que movimenta os argumentos da sexta parte do discurso. Essa parte do discurso tem uma função editorial clara, e o livro como um todo. Né? Após a tentativa fracassada de publicar O Mundo, o Tratado da Luz e o Tratado do Homem, devido à condenação de Galileu em 1633, tratava-se de uma nova tentativa de ser aceito como membro da República das Letras, reunindo em um livro 3 partes desconjuntas do todo abortado anos antes. No interior desse projeto, a sexta parte do discurso do método é um dos textos mais curiosos escritos por Descartes. Encerrando a breve narrativa em 6 passos de como chegou a um novo método para descobrir a verdade, sem pretender, entretanto, ensiná-lo, ele é, mais do que a conclusão de uma obra, a introdução para os ensaios que ilustram sua proficuidade, a dióptrica, a geometria e os meteoros. O método proposto pelo livro deveria, pois, ser julgado pelos resultados visíveis que apresentava ao público, tal como, em um tribunal, uma evidência permite ao júri decidir-se sobre a tese da defesa. No entanto, a sexta parte do discurso mostra-se como um prefácio peculiar, pois dedica-se a um longo balanço das razões contrárias e favoráveis para publicar um livro escrito 3 anos antes, que seria composto por 2 partes, não é? Como já falamos, o mundo e o homem, e cujas principais teses foram resumidas um pouco acima na quinta parte do discurso. Somando-se as páginas da quinta e da sexta partes, a narrativa desse recente fracasso editorial perfaz uma extensão considerável do discurso,
cada uma delas sendo mais extensa do que qualquer uma das primeiras 4 partes que as precederam, justamente as que expõem e fundamentam o método. Essa desproporção entre a narrativa de uma ausência e a apresentação positiva da doutrina introduz os ensaios subsequentes como uma espécie de prótese compensatória situada no lugar do livro original, apenas fantasmaticamente presente. A sexta parte do discurso apresenta esse característico tom purgativo, através do qual o autor como que se despedia e se livrava por fim do livro autocensurado. O cuidado obsessivo com que rememora cada um dos motivos que foram colocados na balança durante o processo de deliberação em torno da publicação termina sem suspense, pois o leitor tem o livro entre as mãos, com a decisão pela publicação. Para terminar a apresentação do meu livro, eu gostaria de falar brevemente sobre um tema que está ausente dele, mas que deveria ter sido aí incluído se a análise proposta se pretendesse exaustiva. Trata-se dessa antecipação que a sexta parte do discurso encontra em sua primeira parte. O tema em questão é o da relação que Descartes estabelece em sua breve autobiografia intelectual entre seu impulso para se dedicar à ciência e sua opinião aparentemente pouco favorável sobre a tradição na qual vinha se inserir. Tendo sido, e essas são as palavras de Descartes, nutrido nas letras desde a infância, sentia extraordinário desejo de aprendê-las. Mas, continua Descartes, logo que terminei esse curso de estudos, ao cabo do qual se costuma ser recebido na classe dos doutos, mudei inteiramente de opinião. Fim da citação. É nesse momento que começa a sua desconfiança permanente em relação às palavras registradas por escrito sobre o papel. Eu cito de novo Descartes, primeira parte do discurso, percorrera todos os livros, não é? Diz ele. E se isso era como viajar para diferentes lugares e tempos, o excesso de leitura acaba, no entanto, ele conclui, por tornar-nos estrangeiros em nossa própria terra. A solução peculiar encontrada por Descartes foi a de radicalizar essa experiência do exílio, abandonando sua pátria para ler diretamente a ciência no que ele chama grande livro do mundo. Ele continua, então, a narrativa dele. Uma espécie de fábula, como ele diz. A primeira parte do discurso é uma espécie de fábula. Né? Empreguei o resto de minha mocidade, ele nos conta, em viajar, em ver cortes e exércitos, em frequentar gente de diversos humores e condições, em recolher diversas experiências, em provar a mim mesmo nos reencontros que a fortuna me propunha. Fim da citação. Nos encontros, desculpe. Mas, também aqui, ele chega a um impasse. Os costumes dos homens são tão diversos quanto a polifonia que ele encontrava nos escritos do passado. Daí porque ele nos diz, e eu cito de novo, depois que empreguei alguns anos em estudar assim o livro do mundo e em procurar adquirir alguma experiência, tomei um dia a resolução de estudar também a mim próprio. Fim da citação. A frase que encerra a primeira parte do discurso volta a mencionar os livros da tradição, mas agora mediados por esse estudo de si mesmo. Eu cito a última frase da parte 1 do discurso, o que me deu muito mais resultado, quer dizer, parece, se jamais tivesse me afastado do meu país e de dessa não sejam retidos como a fonte do conhecimento, tal como ele supunha na juventude, eles não são tão pouco, agora, como parecia inicialmente, a fonte do estranhamento e da polifonia. Eles são mediados pelo sujeito, ou melhor, eles são um suplemento imediato de uma relação imediata a si. Meu país e meus livros. A palavra final de Descartes encena esse duplo retorno, o que indica que desde sempre se tratou menos de abandonar a tradição escrita nos livros do que de estabelecer com ela uma nova relação. Em última análise, trata-se de se posicionar em relação ao passado para melhor se compreender como contemporâneo. A modernidade, de fato, não é separável da percepção de si mesmo como moderno. Não é à toa que o adjetivo moderno era adotado pelos próprios modernos para caracterizar a si mesmos. Nesse sentido, a modernidade não é definida por teses substantivas, mas pela forma da novidade. Ela está ligada ao desejo um tanto paradoxal de uma verdade objetiva que exprima também uma verdade sobre si mesmo, isto é, que seja uma expressão de autenticidade.
Não é à toa que a famosa querela dos antigos e dos modernos, que tomará de assalto a República das Letras no final do século XVII e começo do XVIII, articulará uma reavaliação do cânone que, ao menos para um dos lados da disputa, dos modernos, mas também, paradoxalmente, talvez para os defensores dos antigos, então, é uma reavaliação do cânone que só pode ser experimentado como um estranhamento, um tornar-se habitante em seu país, mas um habitante que tem de fundar tudo de novo desde os fundamentos. Em seu texto intitulado O que é o Contemporâneo, George Agamben mostra que há um pacto secreto entre o moderno e o arcaico, pois o primeiro só pode se efetivar sob a forma de uma arqueologia que encontre, sob o presente, um não vivido que do passado nos descola do agora imediato. Eu cito Agamben: a atenção dirigida a esse não vivido é a vida do contemporâneo. E ele conclui: ser contemporâneo significa, nesse sentido, voltar a um presente em que jamais estivemos. Fim da citação. Ao examinarmos as relações de Descartes com seus livros, os que ele possuía e lia e os que escrevia, o que se revela é o surgimento, na nossa modernidade, desse sentimento de contemporaneidade como uma figura histórica inaudita. Nessa figura que é inventada aí, a rejeição ao livro e à escrita passa a ser parte constitutiva de sua produção. E agora eu termino mesmo. Para ilustrar esse ponto, termino com uma anedota que encontramos registrada por Geneviève Rodin-Lewis em seu livro Descartes, a biografia. É uma passagem que a Rodin-Lewis conta sobre Descartes que eu vou ler agora para terminar. Para apresentar sua filosofia completa, Descartes retomou o estudo dos organismos vivos. Sorbière, numa carta a Gassendi, escrita apenas em 1658, portanto depois da morte de Descartes, conta a resposta que de Descartes a um amigo que o veio visitar em Egmont, né, um castelo que ele tinha alugado para fazer suas pesquisas. Questionado sobre suas leituras, levou o amigo até um pátio na parte de trás de seu alojamento. Mostrou-lhe um vitelo com a dissecação do qual se devia ocupar no dia seguinte. Obrigado pela atenção. Bem, obrigado, Ulisses, pela exposição, a apresentação do livro. E, Ulisses, você podia mostrar a capa do livro? Você falou tão bem que ele era bonito. É lindo. Como eu disse, talvez seja a melhor parte do livro, eu não sei, mas é certamente uma linda capa. Eu adorei. Eu sempre admirei muito o trabalho da editora Cotter. Eu acho um trabalho incrível, gráfico, e fiquei muito contente quando eles aceitaram publicar o livro. Bem, agora então a gente abre para questões, para considerações. Congratulações. Congratulações de todos os tipos. Eu acho que tem coisa no chat. Eu sei que é difícil a gente fazer perguntas sobre um livro que não leu, pelo menos, como disse o Luiz. Essas pessoas antiquadas que ainda esperam ler o livro para fazer questões. Então, não se sintam pressionados a fazer questão. É só uma reunião aqui para a gente conversar e eu mostrar o livro. Bom, eu me congratulo com o Ulisses. Muito obrigado, Luiz. Eu esperava que você, na vanguarda, fizesse uma pergunta destruidora sobre o livro, mas vejo que você ainda continua na velha guarda. Eu vou esperar. Muito bem. Acabei de ver na Amazon. Por favor. Oi, Ulisses. Oi. Fiquei super curiosa, e uma das coisas legais que a gente tem no lançamento de livro é que a gente pega o livro e fica folheando e vendo, né, como é que ele é composto e tal. Então, na verdade, assim, você começou com Descartes, falou sobre o que é o contemporâneo do Agamben, enfim, queria saber um pouquinho da estrutura do livro, assim, sei lá, são ensaios, são capítulos, como que você organizou isso? Tá bom. Então, são capítulos... Uma pergunta, assim, de quem tem fetiche por livro. Claro. Não, são capítulos, não são ensaios. Não pensei como coisas separadas, não. Tem uma longa introdução metodológica. Eu tento discutir um pouco o que significa dar conta desse ódio à escrita sem cair numa espécie de psicologismo, de uma análise sociológica, né? Embora
O Charles Ramon chama atenção disso no livro dele sobre Descartes, que a disposição aristocrática do Descartes talvez fizesse parte desse ódio à escrita, né? Um bom aristocrata do século XVII talvez não considerasse muito digno, uma ocupação muito valorosa você ser um escritor. Mas eu quis justamente não me deter nessas dimensões sociológicas e psicológicas e, ao mesmo tempo, incorporar esse motivo na compreensão da filosofia do Descartes, né? Então, depois dessa introdução metodológica, eu dividi o livro em 4 capítulos. O primeiro se chama A Letra e a Graça, é sobre a discussão com Arnaud sobre o problema da graça divina, e eu tento mostrar ali como que o Descartes se relaciona com a teologia. A teologia é o lugar mais evidente onde Descartes manifesta as reservas dele em escrever sobre aquilo que pedem que ele escreva, né? Sempre que ele chega perto da teologia, ele fala, bom, isso não é meu assunto, isso não me interessa, isso eu deixo para os padres da igreja, para os doutos, né, para os teólogos, isso eu não estou fazendo teologia, eu não vou falar sobre isso. Há outros temas também que Descartes às vezes se recusa a comentar, aqui e ali política, moral, etc., mas a religião, a teologia é um tema delicado. E, no entanto, Descartes fala muito de teologia, apesar dos protestos dele, né, de que ele não quer se deter naquilo, etc. Em parte porque ele tem uma demanda muito grande dos interlocutores dele para falar sobre esse tema, porque certas teses dele soam a heresia, ou pelo menos a certas divergências com a doutrina tradicional da igreja. Mas, em parte também, e é isso que me interessou, por razões internas. Então, eu tentei abstrair um pouco dessas razões externas, que eu também julgo pertencem ao contexto histórico, que a filosofia estava se separando, estava lutando para se separar da teologia, mas eu quis mostrar quais razões internas, conceituais, levavam Descartes a traçar esse limite frente à teologia, já que, embora uma parte da teologia fosse revelada, ou seja, dependesse de algo que é não menos que a razão, mas mais que a razão, a luz sobrenatural da revelação, né? Havia toda uma parte da teologia que Descartes acreditava não só ser possível de ser posta em forma racional, como ele mesmo acreditava, em alguns casos, ter oferecido a melhor resposta disponível. O problema da Eucaristia é um desses casos. Ele se gabava de ter a melhor resposta possível ao problema da Eucaristia. Então, no primeiro capítulo, eu tento mostrar um pouco essa relação com a teologia, né? E eu tento avançar a tese, que eu só vou desenvolver mais adiante, de que a livre criação das verdades eternas, por Deus, está no fundo dessa reserva de Descartes de falar sobre teologia. Ele teria que incorporar essa tese na teologia dele, e isso geraria alguns problemas internos que eu tratei de examinar no capítulo 3. Tá? No capítulo 2, eu falo justamente sobre a teoria da livre criação das verdades eternas. Eles chamam tema incompreensível. Vocês devem lembrar que o Descartes distingue o compreensível do inteligível, né? A ideia de Deus é inteligível, mas não é compreensível, né? Então, o problema todo aqui é que eu posso entender o que é Deus, mas eu não posso compreender o que é Deus. A metáfora que ele usa, famosa, eu posso saber o que é uma montanha tocando a minha mão nela, mas eu não posso abarcá-la nos meus braços, né? Então, eu posso inteligi-la, mas não posso compreendê-la. E aí eu tentei distinguir o que é a compreensão do que é intelecção. No capítulo 3, que se chama O Tempo da Escrita, eu falei sobre o eu, porque eu tentei mostrar que a resistência de Descartes a escrever sobre a teologia depois era generalizada, a tentação dele era não escrever sobre mais nada e dedicar-se apenas à sua própria instrução, né? Não escrever era uma perda de tempo, E aí eu tento mostrar como isso está ligado a uma certa natureza do eu pensante, né? Como um dos princípios da filosofia, né? E, finalmente, no capítulo 4, eu falo, que se chama o ódio como estilo. Eu tento aplicar as teorias que Descartes tem sobre o ódio nas paixões da alma a essa frase que ele fala no discurso, essa inclinação que sempre me levou a odiar o ofício de fazer livros. Então, eu tentei mostrar como que interpretando Descartes cartesianamente, embora seja um texto bem posterior, né, As Paixões da Alma, a gente poderia entender melhor do ponto de vista epistêmico e
um pouco estilístico, mas eu tentei fazer do estilo de Descartes uma questão filosófica, e não uma análise literária, sabe? Como que essa relação revelava uma necessidade de tematizar a figura do autor, que era nova no século XVII. Sabe? O autor tinha que fazer parte de alguma forma da tematização da sua própria obra, de uma certa maneira. E, finalmente, na conclusão, que se chama As Séries Finitas e Seus Limites, eu tento mostrar um reverso, porque até então eu examinei isso que eu chamei dos paratextos do Descartes, ou seja, os textos sobre os textos, em que ele falava, não quero mais falar sobre isso, não, essa é a última vez que... Ele falou várias vezes, essa é a última vez que eu vou falar sobre teologia. Então, eu tento examinar outros paratextos em que ele, na verdade, não só fala de teologia, como, digamos assim, se orgulha de ter as melhores soluções teológicas. Né? No debate dele com Voécios, por exemplo, né, na querela lá de Preste, eu tento tematizar esses momentos em que Descartes adota quase que a atitude oposta. Ele fala, bom, eu não só vou falar de teologia, como eu vou falar melhor do que todo mundo. E aí ele fala, tenta tematizar certos temas teológicos, e essa discrepância também me interessou, porque parece que é uma questão meio de tudo ou nada, né? Ou eu não falava nada, ou então eu falava, mas tinha que reformular toda a teologia. Eu achei que isso era revelador também para essa atitude dele em relação à escrita. Mas é isso, basicamente. Desculpe se eu falei muito. Então, Agamben foi só uma ótima sugestão. Descartes mesmo. Eu acho que eu nem cito Agamben aqui no livro mesmo. Por isso. Eu nem cito. Nem está na bibliografia. Ele só apareceu aqui na apresentação mesmo. Porque eu acho que justamente o que me interessa é pensar um pouco... É uma coisa que eu acho muito interessante, é pensar essa querela dos antigos com os modernos, né, a partir do fim do século XVII, né, como que os modernos, o partido dos modernos, tinha que se dizer moderno, mas, ao contrário do que parece, não para rejeitar o cânone, embora uma parte fosse isso. Você tinha que rejeitar o cânone aristotélico, da poética, etc. E tal. Mas você tinha que... isso aqui é um ponto que eu acho que é um pouco geral. Assim, com o século XVII, com Descartes, com Spinoza, com Leibniz, com Perrault, lá na querela dos antigos com os modernos, né? De que se tratava não propriamente de rejeitar a tradição, mas de estabelecer uma relação com a tradição diferente da que tinha sido estabelecida até então. E o Agamben acho que exprime isso muito bem, né? Quando ele fala de voltar a um presente no qual eu nunca estive. Então. Ou seja, a saída do Descartes para o estrangeiro, para a Alemanha, depois a volta à pátria, da qual ele nunca devia ter saído, mas que ele volta diferente, a relação dele com a pátria, com os livros, não é mais a mesma. Esse que eu quis... E é uma coisa que eu nunca tinha notado até escrever essa apresentação agora, como a última frase da primeira parte do discurso, a primeira parte do discurso é quase inteira dedicada a falar da inutilidade dos livros. Os livros eram muito interessantes, mas eu não aprendi nada com eles. Aprendi as línguas, mas... Não, todo o meu estudo foi em vão. Nada aprendi. E, no entanto, a última frase eu acho, um elogio aos livros. E isso acho que não foi tão notado assim, pelos comentadores, até onde eu saiba. Ele volta a falar que os livros dele são... Meu país e meus livros são importantes. Obrigada. Obrigado a você. Mais algum comentário? Alguma questão? Eu esqueci de agradecer em público também a Viviane, que fez a revisão do livro. Muito obrigado. Eu só quero dizer uma coisa. Eu entrei no site da editora e já comprei o livro. Realmente, muito fácil. Muito bem, Edgar. Eu tenho planos de sobreviver disso de agora em diante, como um Paulo Coelho aqui, então eu espero que os direitos autorais se multipliquem. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vou transmitir, Ulisses, né, os seus elogios ao pessoal da editora, o Salvio e a Manuela, que fez a arte. Ela vai ficar muito feliz, assim, ela também fez a diagramação, né? E não foi eu que fiz a revisão, na verdade, eu repassei, mas eu acho que foi o Marcos Pamplona, que também é uma pessoa muito cuidadosa, é um poeta, que fez... Mas, não, na verdade, ele mudou pouco, né? O texto estava muito
muito refinado, enfim. Não, mas a minha dúvida eu queria mais ver você falar o seguinte, como que, enfim, é uma preocupação mais minha, como que você vincula esse ódio à escrita a distinção real entre alma e corpo? Assim, você acha que esse ódio à escrita é um desdobramento dessa tese cartesiana, ou tem algum vínculo? Como que você vê isso? Nesse capítulo que se chama, o capítulo 4, né? Desculpe, 3, o tempo da escrita, né? Eu tento tematizar um pouco essa relação entre coexistência e coisa pensante, né? O Descartes ele tem uma teoria da linguagem, não é bem uma teoria da linguagem, acho que justamente ele não tem uma teoria da linguagem, e isso torna a linguagem um problema para ele, né? Por um lado, a linguagem, a língua escrita, principalmente os signos escritos, são um auxiliar da memória importante, para uma vez controlados pelo entendimento, etc. Para você fazer matemática, por exemplo, ou mesmo filosofia. Por outro lado, a linguagem nessa tradição platônica antiga, é um instrumento pouco confiável, porque ela vem carregada por usos, por conotações e por uma história que nós não controlamos e que pode desviar o escritor da sua intenção reta, né, criar um ruído na comunicação. Eu associo isso um pouco à distinção alma e corpo nesse capítulo, mas eu tento mostrar, no final das contas, que justamente o Descartes, quando ele tem reservas com relação à linguagem, era menos porque ele considerava que era impossível dar conta racionalmente do mundo extenso, e, portanto, da linguagem como uma parte do mundo extenso, do que, ao contrário, pelo sucesso da linguagem. Era justamente porque era possível criar uma linguagem racional, a geometria é um exemplo disso, né, dos cálculos lá que ele estabeleceu, algébricos, a partir de uma notação, né, que ele inventou. O problema era menos a impossibilidade de algo inefável que escaparia à possibilidade de expressão, né, uma espécie de irrepresentável que permaneceria aquém de toda a possibilidade de expressão, mas, ao contrário, a possibilidade de exprimir tudo que se pensava que colocava uma dificuldade para o Descartes, porque ele tinha que, ao mesmo tempo, responder às inúmeras injunções para falar sobre teologia, e, ao fazer isso, ele teria que transformar a ideia de Deus, principalmente a ideia de Deus, criador das verdades eternas, de um princípio puramente inteligível, colocado no fundamento das séries dedutivas, para um tema da teologia. E, ao colocá-lo como tema, o problema é que ele teria que compreender a ideia de Deus de alguma maneira, ou, se isso não fosse possível, de qualquer maneira, desenvolver uma série de consequências dessa teoria do Deus criador das verdades eternas, que, a princípio, acho que isso, para os olhos de Descartes, geraria dois tipos de problemas. Em primeiro lugar, a abertura da filosofia dele para um diálogo infinito com a teologia, né? E o Descartes, mais uma vez, fala, quando diz que não quer falar sobre teologia, ele tem pouco tempo de vida, ele não pode se dedicar a isso, ele tem muito o que fazer, e ele não pode se engajar nesses debates que vão consumir todo o tempo dele, dos experimentos que ele precisava fazer, etc. E tal. Mas, fundamentalmente, eu queria mostrar que, ao transformar a ideia de Deus num tema da teologia, e não apenas num princípio que fundamenta as séries dedutivas, como é nas meditações, né? O Descartes ele encontraria dificuldades em avançar na compreensão das consequências da ideia desse Deus criador das verdades eternas. Ou seja, ele teria que fazer um sistema teológico que teria de expor muito cruamente, por exemplo, a possibilidade do mundo ser contraditório. E de Deus ter criado o pecado, mas o pecado poder ser outra coisa além daquilo que aparece como pecado. Ou seja, o fundamento absoluto do Deus criador das verdades eternas, colocado como tema de uma teologia racional, me parece, levaria o Descartes a uma posição de autor que ele não queria assumir. Sabe? Em parte porque ele falava, eu acho que sinceramente, que ele não gostaria de contrariar nenhum dogma da igreja na qual ele foi educado. Acho que isso não é uma declaração cínica do Descartes, não. Acho que ele realmente
acreditava que a filosofia não podia justamente porque a religião na qual ele foi criado estava fundada numa verdade revelada por uma luz mais potente do que a luz natural da razão, inclusive da teologia racional. Então, acho que isso geraria uma série de conflitos que Descartes não estava disposto a assumir. De qualquer maneira, eu queria mostrar a articulação conceitual e não as motivações psicológicas, entendeu? É claro que num momento qualquer entra uma motivação psicológica, mas eu tentei reduzir todas as motivações psicológicas à figuração que Descartes faz de si mesmo como autor em passagens dos textos dele, ou seja, menos o que ele queria e intencionava no interior da sua mente, mas como o texto de Descartes atualizava a sua própria figura autoral nas suas linhas, principalmente nesses paratextos, quando ele tinha que falar de si mesmo como autor. Eu acho que tem... Sim, eu vou olhar no YouTube, acho que tem uma pergunta da Carmel. Peraí, só um minutinho, vou copiar eu não consigo entrar no YouTube aqui. Ela está perguntando se pode perguntar pelo YouTube. Pode sim, pessoal, o chat está aberto, podem ficar à vontade. Então, podemos... bom, isso é o que ela perguntou. Gostaria de saber se Ulisses acha que poderia ter enfatizado as recusas e hesitações de Descartes em escrever sobre moral, além de teologia. Eu acho que sim. Acho que seria um outro trabalho e talvez tivesse que mobilizar outras razões internas, que eu estou chamando de conceituais, né, para explicar essa resistência. A moral provisória e depois as cartas a Elizabeth, etc. e tal. Eu acho que a política também, em certo sentido, poderia ser um desses temas, né? E, na verdade, a teologia e a política no século XVII eram meio discerníveis, né? Então, o Descartes, ao se recusar a falar sobre teologia, por isso mesmo estava tentando ser eximido do debate político e tomar um partido muito nítido ali, né? De qualquer forma, eu acho que sim. Eu acho que de qualquer os paratextos teológicos são muito maiores, muito mais numerosos, eu acho, num certo sentido. Como é natural, né? Os objetores de Descartes iam direto nesse ponto. Tanto os amigáveis, como Mersenne, Clercellier, Arnaud, quanto os inimigos, né? Como o Padre Dineu, Boétius, né? Quer dizer, todos, quer para o bem, quer para o mal, era um tema muito importante para a época para passar sob silêncio. E eu tenho a impressão que isso também tem uma razão interna. Quando a gente pensa na metafísica cartesiana, afinal de contas, o primeiro princípio da ciência é Deus, né? Não é o cogito, né? O cogito é apenas o primeiro passo na ordem das razões, mas o primeiro princípio da ciência é Deus. Então, eu acho que, sim, poderia ter falado sobre a moral, mas eu acho que teria menos coisas, eu acho. E eu quis explorar essa disposição constante, né? O que Descartes chama de uma disposição, ou de um humor, né? Constante. E eu acho que por isso eu escolhi a teologia. E eu acho que a teologia também, num certo sentido, está mais próxima dessa questão política, né, do que a moral, para o Descartes. Agora, isso, eu acho que seria interessante, eu não sei se existe algum estudo sobre isso, se alguém souber me diga, entender o que significa para o Descartes, nas paixões da alma, inclinação e humor, né? É claro que uma coisa são as paixões, outra coisa parece são essas inclinações duradouras, né? Então, quando ele fala de uma inclinação que sempre me levou a odiar o ofício de escrever livros, né, de fazer livros, eu acho que uma coisa interessante agora seria pensar o que significa uma inclinação com humor constante, né? Oi? É o Edgar. Então, eu acho que também, nesse caso, a teologia aqui talvez dê mais elementos que a moral, porque eu acho que a teologia foi desde sempre uma espécie de objeto que Descartes procurou, do qual ele procurou se demarcar, né? Eu não estou fazendo teologia, eu estou fazendo filosofia. Ulisses, tem mais pergunta aqui, deixa eu ir lá ver. Agora é o Tito Marques.
O ódio à escrita e ao livro já comparece em fragmentos de juventude e em cartas anteriores ao discurso do método. Se ele antecede a obra, poderia ele ser compreendido por motivos internos à própria obra? Sim, depende um pouco do que você entende por obra, né? Eu adotei uma concepção muito generosa de obra, ou seja, eu acho que as cartas fazem parte nesse caso da obra, né? Embora eu tenha me dedicado prioritariamente às coisas publicadas em vida, porque eu acho que elas testemunham de modo muito claro a resistência à escrita e a resistência à publicação, o que não é a mesma coisa, né? Parecem ser sinônimos, em alguns momentos você tem que distinguir escrita de publicação, também uma outra, digamos assim, diferença que eu tentei tematizar no livro, mas eu tomei por obra, num certo sentido, tudo aquilo que Descartes escreveu, ou seja, cartas, anotações privadas, livros incompletos, livros completos, e nesse sentido eu não... A gente tem que pensar que as cartas no século XVII também, ao contrário do que ocorre hoje, elas tinham uma função pública muito grande também. Não necessariamente elas se tornavam públicas, mas era incomum que elas se tornassem públicas e se tornassem, circulassem, né? Assim, que se fizessem cópias de cartas que circulavam mãos justamente dos tais membros da República da Letras. Então, acho que mesmo nesse caso, quando a gente pensa em cartas no século XVII, a gente tem que pensar que não significa exatamente, elas não têm essa dimensão privada necessariamente que tem hoje em dia para nós, né? Então, eu de qualquer maneira não fiz nenhuma outra restrição à ideia de obra, né? Porque eu acho que justamente como se trata de mostrar uma certa arqueologia da obra, uma gênese da obra, não? Um movimento genético de constituição da obra e do autor, né? O autor como uma parte da sua própria criação, né? A figuração do autor no interior da obra, justamente eu acho que eu diria por Tito que sim, é preciso ir aquém da obra, mas no certo sentido tudo é obra, né? Aquém dos livros, digamos assim, publicados efetivamente, né? Justamente porque é aí que a gente vê toda essa gênese, as hesitações, as dificuldades, né? Por exemplo, a primeira vez que Descartes formula a tese da livre criação das verdades eternas por Deus, uma carta a Mersenne, de 1630, ele fala o seguinte: eu gostaria que você fizesse circular essa opinião entre os teólogos, mas não dissesse quem é o seu autor. É curioso isso, né? Você vê que o Descartes ele queria que circulasse a opinião, ele não queria falar aquilo só para o Mersenne, e ele queria ver qual seria a repercussão daquilo entre os teólogos, entre os homens da época. E ali eu acho que já começa a relação dele ambígua com a escrita e com a publicação, né, daquilo que ele vai em relação à teologia. Ele passou há 30 e poucos anos nessa época, nem tinha ainda escrito o Tratado do Mundo. Tem mais aqui também, peraí só um minutinho. Deixa eu ver se não pulei nenhum aqui. Monique Cobian. Ulisses, você considerou o silêncio de Descartes em relação às regras para a direção do espírito, né? As regras para a direção do espírito. Sua não publicação, acha que tem alguma relação? Sim. Ela escreve... Desculpa. Não, pode falar. Que ela continua. Ela continua. Eu não sei se são duas perguntas ou ela só continua. A rejeição à lógica por Descartes explica em alguma medida o apagamento da linguagem como domínio a ser considerado filosoficamente no sistema? Eu falo um pouco sobre as regras aqui. Eu estava querendo achar exatamente porque eu já escrevi esse livro há muito tempo e eu confesso que eu não consigo mais localizar onde eu escrevi sobre o quê. Mas eu tento... aqui. Eu acho que eu falei isso no capítulo 4, justamente. Eu vou só ler esse capítulo, mas eu acho que ele não vai responder inteiramente a Monique. Queria só dar as boas-vindas aqui ao Juan Nicolás, que entrou aqui na sala, está ali no cantinho. A hipótese de um texto não publicado que teria acompanhado a vida de Descartes e se manifestado em seus diversos escritos, essa é uma hipótese
que alguns fizeram, né, sobre a obra de Descartes, torna-se menos implausível quando nos lembramos que foi exatamente isso que ocorreu com o texto inacabado das regras. Seu manuscrito, hoje perdido, foi encontrado entre os pertences de Descartes e Estocolmo, fazendo parte do seu esforço. Escritas em latim, as regras poderiam ser esse livro oculto, se não fosse o fato de nelas não estarem presentes as teses anunciadas na Carta de 1630. Esse livro oculto, aparentemente, daria conta justamente dessa teologia, né, do Descartes. Ainda assim, não deixa de ser significativo pensar que Descartes tem escolhido levar esse manuscrito em sua mudança para a Suécia. Né? Quer dizer, eu acho que sim, as regras... eu não sei se a relação com as regras é complexa, né? Justamente porque não parece, até onde eu saiba, que a gente tenha muito material do próprio Descartes, sobre as razões que levaram a não publicar o texto, por que ele manteve o texto como não publicado, né? O que torna difícil fazer uma hipótese que não seja inteiramente arbitrária. Por isso eu me detive muito pouco sobre elas. Né? Eu falei uma coisa ou outra, mas deixei a título de sugestão, sem explorar propriamente isso. Seria interessante se pudesse, se a Monique lembrar de algum texto, como eu estou chamando, paratexto do Descartes sobre isso, eu até agradeceria, não me ocorre muito nenhum. É um texto que foi abandonado e pronto. Descartes aparentemente não voltou mais a ele, não falou mais dele, não se referiu a ele. Então, a lógica, sim, eu acho que sim, a lógica tem. Se você pensa no Descartes como uma espécie de intuicionista, né, que, aliás, o Leibniz vai criticar bastante o Descartes sobre isso, né? Como que Descartes confiava numa espécie de intuição não formalizada, não formalizável para dar conta do pensamento e da ciência, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com essa dimensão do infinito que se encontra na vontade humana e na vontade divina, que estão na base da metafísica de Descartes, as duas, né? Vontade divina e vontade humana. Então, acho que sim, acho que você tem esse apelo a algo que é pré-linguístico. Né? E a Viviane tinha me perguntado ainda agora a relação com coisa extensa, coisa pensante, né? Acho que também vai um pouco nessa direção. Ainda assim, eu acho que nem num caso, nem no outro, você chega até uma posição de, digamos assim, incomunicabilidade. Por mais que a intuição seja valorizada em relação ao formalismo e à lógica, né? Isso não se dá porque a linguagem seria intrinsecamente incapaz de expor o pensamento. Eu acho que Descartes não acreditava nisso. E, portanto, a relação dele com a linguagem, a relação com a publicação e com a linguagem não era uma relação que se devia a essa suposta inefabilidade do intuído. Veja, a infinitude de Deus, ela é inteligível, ela é incompreensível. Você não pode, né, compreendê-la. Né? Você não pode compreender que 2 mais 2 pode ser igual a 5. Né? Mas você pode inteligir, que é a onipotência de Deus. E, portanto, ela não é um conteúdo pré-racional ou supra-racional. Ela Isso eu acho interessante, sabe? A gente pensar que essa fronteira, ela não se dá há uma fronteira entre as ideias obscuras e confusas e as ideias claras e distintas. Mas essa outra fronteira, ela se dá entre o compreensível e o inteligível. E ambos são claros e distintos. Né? E é essa fronteira interna que eu tentei explorar aqui. Tem mais questões aqui, deixa eu... O pessoal tá... Nossa, peraí, deixa eu ver, acho que... Monique. O Sacha, né? Ele pergunta... se der tempo... bom, ele tá... O livro se foca nas obras publicadas de Descartes. Eu gostaria de saber se você acha que a figura autoral de Descartes é diferente na correspondência. É uma boa pergunta. Eu tratei tudo, como eu tratei tudo como uma só coisa, a partir da pergunta do Tito, né, que fez anteriormente, Tito Marques, né? Como eu não fiz nenhuma distinção epistêmica, digamos assim, entre obra e correspondência e anotações, tudo para mim era escrito, né? E eu achei importante fazer isso justamente porque eu queria mostrar esse movimento de gênese da figura do autor no interior do pensamento do Descartes.
eu não me preocupei muito com demarcar essas diferenças. Eu imagino que sim. E acho que seria interessante pensar nisso, de fato. Como é que, agora, feito esse movimento de compreensão geral dessa figura autoral que emerge em grandes traços, como que, concretamente, talvez em épocas distintas ou em meios distintos, você pode ter funções autorais diferentes, né? Por exemplo, eu acho que a Carmel estudou isso, a Carmel Ramos estudou isso no mestrado, né? Como é que o Descartes, ao dialogar com a princesa Elizabeth, né, sobre moral, adquire de uma certa maneira uma posição autoral que inclusive leva ele a explorar certos temas que não tinham sido explorados antes e de um modo que ele não tinha explorado antes, estritamente na correspondência. Depois aquilo vai ser materializado em parte nas paixões da alma. Mas justamente o fato de a forma ter mudado, não é mais uma correspondência, mas é um tratado, né? Acho que modifica também as coisas. Mas acho uma boa pergunta, é uma coisa que eu talvez pense. Esse livro foi um pouco com ajuste de contas com Descartes, assim como o Luiz Henrique disse que faz com Leibniz. Eu não sei se eu vou voltar a escrever sobre Descartes, mas se voltar, eu vou pensar nisso. Eu acho que agora as perguntas acabaram. Vou ver lá, peraí só um pouco. Sim, acho que agora não há mais questões. Realmente, antes da Carmel, as pessoas só estavam saudando, parabenizando. Tem várias pessoas aqui que participaram aqui no chat. E o Carlos Moreno encerra parabenizando também. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado por terem me ouvido. E espero que gostem do livro. Ou da capa. Mas eu queria acrescentar que, como eu coordeno essa coleção de filosofia, assim, eu fiquei muito honrada de ter esse título aqui do Ulisses. Eu estava aqui com o livro aqui também, né? Foi assim super realmente prestigiou demais a coleção de filosofia e, obviamente, a editora também. Né? Muito obrigada, Ulisses. Obrigado. Então, agora é amanhã só, né, que nos vemos. Né? Então, até amanhã.